Muito bem, a gente recebe aqui no estúdio do Repórter MT o secretário de Estado de Educação, Penílio Pinto, ele que ocupa um dos maiores orçamentos no Estado, não é? E eu já vou perguntando para abrir essa conversa aqui, secretário. 2 bilhões e 400 milhões de reais, que é o orçamento para 2016 da sua pasta. Só que tem um encargo trabalhista, a folha de pagamento é muito alta, não é? Como gerir aí, como que o senhor está fazendo para administrar isso diante das demandas que há nesse setor aqui no estado de Mato Grosso? Administrar com responsabilidade, Paulo. Nós temos aí, então, apenas 440 milhões para investimento, numa rede hoje de 753 escolas, além dos 15 cefátulos, das quase 90 assessorias pedagógicas para serem assistidas sob o ponto de vista, sob o aspecto de infraestrutura. Você está me dizendo que 2 bilhões... 2 bilhões serão pessoal investidos em folha de pagamento. É um compromisso que nós temos com o profissional da educação de garantir os salários, diga-se de passagem, os salários que hoje é o vice-campeão no Brasil, quer dizer, apenas o Distrito Federal remunera melhor os profissionais da educação do que Mato Grosso. E a partir da Lei Complementar 510, ela sendo cumprida até 2023, Mato Grosso já no ano de 2017 deverá ser o melhor salário no Brasil. Então é um desafio, né? Manter todos os compromissos com os profissionais, recuperar a qualidade do ensino e ainda fazer toda a manutenção, e aí não só de infraestrutura, porque você tem despesas obrigatórias como aluguel de imóveis, como luz, que é um valor altíssimo, né? Para você ter uma ideia, nós investimos mensalmente algo em torno de 4 milhões de reais só em energia elétrica. Nós somos os maiores consumidores de energia do estado, então a partir daí ainda os compromissos com os municípios. Aí tem a área de tecnologia também, que demanda um investimento significativo. Então, por mais que nós estejamos aí sob uma ótica de uma gestão com resultados, né, nós precisamos ter muita responsabilidade na gestão desses recursos. Vamos lá, além desses 2,4 bi, o que está entrando de convênio junto ao governo federal para o estado de Mato Grosso? Aí, só tem esses números aí, o que com o convênio chegamos a que cifra? Sim, não, eu já te passei um orçamento... Geral já, né? Sim, tendo aqui as rubricas está geral. Sim, está geral. E 400 milhões de reais para dar conta de tudo que resta, né? Além de pagar o pessoal, a folha de pagamento. Tem a rede, a estrutura física, não é, das escolas de Mato Grosso é velha, por mais que se tente trabalhar isso ao longo desse primeiro ano do governo e agora, e nos governos passados, pouco que se fez, ainda é uma estrutura velha. Tem um cronograma, tem um planejamento, o que se pode com esse planejamento fazer com 400 milhões de reais? Sim, eu te disse alguns itens que são essenciais, lógico, né, despesas essenciais que precisam ser atendidas, mas em relação à infraestrutura, você está coberto de razão quando diz que boa parte desses prédios são prédios antigos, principalmente nos municípios mais antigos: Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis, além de ser os principais centros, né? Os maiores centros, tem aí todo esse maior número de unidades, tem essa particularidade. Então, na realidade, nós temos hoje uma necessidade de investir em pelo menos, Paulo, 130 escolas, não só nesses 4 municípios que eu citei, como em alguns outros também. Estamos falando de prédios antigos, muito antigos. Não só os antigos, há prédios novos, Paulo, com problema. Já apresentam infiltração. Sim. Hoje, por exemplo, pela manhã eu estive com alguns vereadores do município de Rondonópolis e eles já me traziam uma preocupação em relação a prédios que foram inaugurados há menos de 3 anos, que precisam de alguma forma passar por algum tipo de intervenção. Então, é lógico que prédio mais antigo
tem mais necessidade, mais prédios novos construídos em anos recentes aí já passam por problema. Então, essa demanda de no mínimo 130 unidades. Isso tudo, além das 40 que nós já estamos reformando, né, que iniciamos no ano de 2015, além dessas 40, mais essas 130, né, outra área que precisa avançar também, nós já queremos, nesses próximos meses, no máximo 18 meses, resolver a questão da climatização. Ainda há mais de uma centena de escolas, embora ano passado nós já tenhamos atendido 89 escolas, mas um pouco mais de uma centena delas ainda precisam receber o benefício da climatização. E o que vai levar depois ainda mais a essa conta de luz aí que o Estado tem, né? Sim, mas falar em conta de luz alta, paralelo a isso, nós já estamos desenvolvendo um projeto de eficiência energética, uma parceria com a Energisa vai nos levar à substituição de muitos equipamentos antigos que consomem muita energia, além do que levar para dentro da escola essa discussão do consumo racional, né, para que as crianças... Então você está dizendo a substituição dos equipamentos antigos pelos novos. E aquelas unidades escolares que não têm ainda ar-condicionado passarão a ter equipamento novo. Perfeito. Já não se fará mais, faltam mais de 100. Faltam pouco mais de 100 unidades que nesses próximos 18 meses já terão esse benefício. Você tem seu estado já? Quanto que ficaria? Um investimento ainda aí da ordem de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, sem dizer os investimentos na compra dos condicionadores de ar. Nós ainda temos uma necessidade de 4.500 a 4.700 ar-condicionados, condicionadores de ar, né? Então, num valor hoje de mercado, são quase 10 milhões de reais só de equipamentos. Secretário Permínio, o modelo dessa escola nova, essa concepção nova, né, considerada a escola modelo propriamente dito, o governo do Estado tem um planejamento de mudar um pouco, do ponto de vista arquitetônico, né, esses edifícios, para otimizar melhor o espaço? Tem o que planejado nesse sentido? Sim, nós desenvolvemos um projeto novo, apresentamos para o governador Pedro Taques, ele autorizou a nossa equipe a finalizar esses projetos, e aí nós iniciaremos, então, nós apresentaremos isso à população e faremos já a partir desse ano de 2016 a construção da primeira unidade já nesse modelo. Sim, que será aqui no Pedra 90, né? E outras que serão lançadas aí, nós devemos lançar ainda esse ano em torno de 40 novas unidades. Mas todas com essa concepção, um conceito novo, mais harmônico, né, levando-se em conta questões de iluminação natural, né, de ambientes de convivência dos alunos, a parte de cobertura muda tudo, né, vinha-se utilizando telhas de barro, o que é muito complicado por conta das altas temperaturas em Mato Grosso, alternada com chuvas muito fortes. Nós já vamos usar então telhas termoacústicas, né, com muito mais fácil manutenção. As estruturas do telhado são estruturas metálicas, vamos abandonar a utilização de madeira. Isso vai ficar mais caro, mais barato, o custo-benefício lá na frente? O investimento inicial é ligeiramente maior, porém o custo-benefício ao longo do tempo compensa. Vai ser em menos de 2 anos você já tem isso equilibrado. Recuperado já? Recuperado, né? Então todos esses novos conceitos também na arquitetura dos nossos prédios, dos prédios novos que serão lançados a partir de agora. Alguns que passam por reforma maiores, que demandam a substituição completa da parte de cobertura de telhado, de parte elétrica, de parte hidráulica, nós já levaremos esse novo conceito, né? Já de estrutura metálica e cobertura de 40 então, termoacústicas. 40 escolas então previstas para até 2000 e... Nós faremos o lançamento agora, até junho, em torno de 40 novas escolas. Distribuídas em vários pontos do estado. Em torno de 17 a 20 municípios, 17 a 19 municípios. Eu sei alguns de cabeça aqui: Sinop receberá novos prédios, Sorriso receberá novos prédios, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Confresa, Querência, enfim, é um grupo aí de quase 20 municípios que receberão novas unidades. Tudo feito a partir de planejamento,
A nossa equipe de microplanejamento trabalha com números, trabalha com informações do IBGE e nós sabemos aonde está havendo adensamento populacional, né, em quais municípios, em quais regiões desses municípios, de forma que nós não incorramos em erros de anos anteriores. Por exemplo, Paulo, a SEDUC fez um convênio com o FNDE em 2012, 2013 para a construção de 30 prédios. 30 desses prédios foram construídos, desses 30 prédios, 11 foram construídos em municípios que não havia necessidade. Então, para atender... Depois que foi constatado isso, já se fizeram isso sabendo que não... Não, já fizeram sabendo, porque se você já tem as informações do IBGE, se você tem uma equipe de microplanejamento que pode apontar para você a real demanda, você não pode cometer, né, a irresponsabilidade política de escolher um local onde não é necessário. Então, uso eleitoreiro. Uso politiqueiro, digamos. Esses municípios, de um modo geral, ao longo dos anos, têm reclamado muito do transporte escolar. Ou pelo menos reclamou-se mais, de forma mais intensa, nos governos anteriores. O governo Pedro Taques chamou para si essa responsabilidade de tentar resolver. Está resolvendo realmente? Vamos lá. Quando nós assumimos o governo, a Secretaria de Educação, em janeiro de 2015, nós tínhamos ainda 2 parcelas de 10 parcelas do ano de 2014 em atraso. Da gestão passada. Da gestão anterior. Cada parcela no valor de 6 milhões e 500 mil reais. Ou seja, estamos falando de 60 milhões de reais, então. 6 milhões vezes 10? Não, vezes 2. Das 10, 2 estavam no atraso. Entendi. Então, estamos falando de um atraso de 13 milhões de reais. Nós, nos 15, 30, 45 primeiros dias, nós fizemos a atualização dessas 2 parcelas, regularizamos, e aí, naquele momento, pactuamos com a MM que faríamos um reajuste, embora ainda aquém da nossa necessidade, mas faríamos esse reajuste e cumpriríamos rigorosamente esses repasses sem atraso. Então, isso tudo foi realizado em 2015. Bom, lá naquele momento nós tínhamos apenas 41 milhões de reais no orçamento para investir em transporte escolar com os municípios. Nós precisávamos de mais 14 milhões, fizemos então a correção, levamos a 55 milhões de reais. E aí, com o reajuste que nós fizemos, ainda tivemos a necessidade de investir mais aí em torno de 19 a 20 milhões de reais. Então, nós terminamos o ano de 2015 com investimentos de quase 74 milhões de reais em transporte escolar. Ainda não é o ideal, nós precisamos avançar mais e já fizemos neste ano uma primeira reunião com a AMN, fizemos uma proposta para levar o valor do quilômetro rodado. Que hoje é R$ 1,90? Que hoje é R$ 1,90. Era R$ 1,80, nós levamos a R$ 1,90 e já propusemos um reajuste para R$ 2,05, R$ 2,05. A AMN concordou com isso? A AMN, números? Ela acha que nós devemos aumentar, melhorar esses valores. Mas isso não depende só de mim, não depende só da Secretaria de Educação. Depende do Marrafon. Isso depende de uma discussão com a Secretaria de Planejamento, através do Marcos Marrafon, da Secretaria de Fazenda, através do Paulo Costolin, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir avançar, porque tanto um quanto o outro são sensíveis e sabem do compromisso que o governador Pedro Taques tem com a educação, e em momento algum, os dois e os demais secretários fugiram dessa discussão. Pode escalonar também, ou seja, 2,05 a partir de agora, vamos supor, aí daqui a um determinado tempo pode ser levado no outro patamar. Nós temos esse compromisso, Paulo, para recuperar o que ficou defasado nos últimos anos, anterior a 2015, nos anos que foram 5 anos sem nenhum reajuste. Para recuperar isso, nós fizemos esse compromisso de a cada 5 parcelas nós promovermos um reajuste. Então tá, depois de 2005, depois de 2,05, nós faríamos da primeira à quinta parcela esse valor, da sexta à 10ª já com reajuste novamente. Corrigido por onde? Corrigido pelo IGPM ou corrigido a partir da projeção de melhoria de receita. Essa é uma proposta concreta. Mas tem mais coisa aí, não tem? Além do reajuste propriamente dito, o Estado ainda entra com combustível. A questão o governo passado, pelo menos propagandeou a compra de
dezenas e dezenas de ônibus, micro-ônibus. Cadê esses ônibus? Estão e foram pagos pelo governo passado? Essa pergunta. Paulo, esses ônibus eles foram, parte deles vieram do programa Caminho da Escola, que é um programa do Ministério da Educação, do FNDE. Parte dele veio todo subsidiado pelo governo federal. E a outra parte, o governo do estado adquiriu e distribuiu aos municípios, certo? Só que isso foi financiado, né, e 8 parcelas desse financiamento foram pagas em 2015 por nós, pelo atual governo. Então, e nós pretendemos avançar esse ano. Eu soube que o PAR já será aberto. O PAR é um programa de ações articuladas do FNDE. É justamente uma linha de financiamento do Ministério da Educação que ajuda os estados e municípios na estruturação das escolas. Mas está defasado aí na questão dos ônibus dos municípios do estado de Mato Grosso? Sim, ainda há uma demanda, por mais que já tenham sido entregues aí algo em torno de 800 a 900 unidades de ônibus, é necessário mais ônibus. Alguns municípios, por exemplo, 70% da frota é própria, mas 30% ainda é terceirizado. Então eles precisam completar esse quantitativo aí. Então nós queremos agora, em parceria com o FNDE, né, o Ministério da Educação, atender parte disso, e aí estamos nos articulando com a Assembleia Legislativa também, que já sinalizou, os deputados já sinalizaram que podem também contribuir com alguma coisa. Então com a aquisição de mais ônibus através de emendas parlamentares. Então, eu vou ainda falando sobre essa demanda escolar. O governo do estado de Mato Grosso está agora, no mês de fevereiro, começando um trabalho que foi feito em parceria com a AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, quanto ao uniforme escolar. Parece ser uma decisão, uma iniciativa inovadora, porque nunca se viu isso antes na história desse estado. E são quantos? São 800 mil mesmo? Ouvi dizer que são 800 mil. Isso vai ser distribuído de que forma? Seguirá que critério? Sim. Na realidade, o critério é de atender todos os alunos de todas as escolas. 400 mil? São 400 mil alunos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós ainda não fechamos todas as matrículas. Esse número de matrículas ele é fechado aí até final de março, abril, ele tem uma variação, uma pequena variação. Porque aí existe uma diferença, viu, Paulo? Só fazendo um parênteses, entre número de matrículas e número de alunos matriculados. Porque tem alunos que tem mais de uma matrícula, porque ele, no caso do ensino de jovens e adultos, né, ele se vale de mais de uma matrícula. Mas enfim, nós temos hoje, para ser entregue, nessa parceria com a AMPA, como você disse, 800 mil uniformes. Seria então entregue 2 peças para cada aluno. Né? Num preço simbólico, o governador já definiu, que é R$3 por peça, né? E esses R$3... R$3, quem que vai pagar? O aluno? O aluno vai pagar R$3. É um preço simbólico, porque hoje ele pagaria R$30. R$30. Pagaria R$30. Ele vai pagar R$3 apenas por peça, e esse recurso será depositado na conta da escola e será aplicado em algum projeto pedagógico, algum projeto escolhido pelo Conselho Deliberativo da escola. Qual a contrapartida aí que a AMPA está levando nisso aí tudo? Ela está se entrando como parceira? Existe uma via dupla de mão dupla? Sim, o governo do estado de Mato Grosso tem um incentivo para o setor produtivo algodoeiro do estado, assim como há em outros setores, tem com o algodão, e essa é uma contrapartida social. O governador me disse, Firmino, essa foi uma ideia que surgiu numa reunião entre eu e Carlos Fávaro, meu vice-governador. Nós vislumbramos essa possibilidade de, no ano de já 2015, ao final do ano de 2015, quando nós iniciaremos a discussão sobre a repactuação desse benefício aos algodoeiros, que nós levemos a eles essa proposta. E essa proposta, além de ter sido aceita por eles, ela será estendida pelos próximos 10 anos. Então, não é um benefício só para 2016, mas isso será estendido por mais de 10 anos. Para outros setores também, né? Para outros setores da iniciativa privada que possam estar entrando com essa contribuição social. Com essa contrapartida social, esse é o objetivo. Firmino Pinto falando conosco aqui no Repórter MT, mudando de assunto.
mas também continuando falando de educação, mas em outro patamar agora. Tem uma discussão aí, secretário Firmino Pinto, que tem causado polêmica tanto entre os professores, entre o quadro docente do estado de Mato Grosso, como também pais de alunos, e a sociedade acaba sendo envolvida, que é a questão do ensino ciclado, não é? Que a uns agrada, a outros nem tanto, outros preferem o sistema de série, seriado, não é? O aluno, pelo sistema novo, esse modelo por ciclos, ele não fica desobrigado a aprender, porque a orientação para os professores é que aprove o aluno. Isso não causa um comodismo, o aluno acaba sabendo que vai passar de todo jeito, acaba ficando indisciplinado. O governo não pode repensar isso para otimizar melhor esse sistema que é tido inclusive como inovador? Sim, sim. Você tem toda a razão quando diz que é o principal problema que há na educação do estado de Mato Grosso, porque os alunos eram promovidos automaticamente, independente da sua aprendizagem. Nós vamos mudar isso, nós mudamos isso. No ano de 2015, nós constituímos uma comissão, envolvemos Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Estadual de Mato Grosso, Conselho Estadual de Educação, União dos Conselhos Municipais de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação, Sindicato, Sintep e técnicos da própria Secretaria de Educação fizeram durante 180 dias essas discussões, e aí nós fizemos o aperfeiçoamento de todo o sistema ciclado no Estado. Então, em algum momento alguém disse, não é necessária a avaliação. Nós estamos trazendo de volta a avaliação, porque aí você vai ter condições de aferir a aprendizagem daquele aluno. Tá? Já agora, em março, 30 dias após o início das aulas, que se darão em 15 de fevereiro, nós vamos parar a rede e vamos avaliar os nossos alunos. O ensino ciclado e o seriado, não há absolutamente ninguém que consiga, é lógico que cada um tem as suas teses e defende o que acredita, mas nós não enxergamos a vantagem ou a desvantagem de um em relação ao outro. Isso não existe, Paulo. Tá? Os dois sistemas funcionam. Então, como é que surgiu o ensino ciclado aí? Ele foi com a proposta de quê? De otimizar, de fazer, tornar, revolucionar o ensino? Tipo assim, eu te dou uma demanda, professor, e você tem que dar seus pulos e fazer com que a sua sala aprenda. O jeito de se revolucionar a educação é tendo um ensino de qualidade. Você pode ter um ensino de qualidade com um sistema ciclado ou com um sistema seriado. Isso é pacificado, não se discute. Mas você precisa ter estruturas que podem, para garantir essa qualidade. No nosso caso, nós não tínhamos nenhum tipo de avaliação. Você não faz prova com o aluno, a não ser a avaliação do IDEB, que acontece a cada 2 anos. Tá? Nós teríamos a nossa própria avaliação todos os anos, de forma sistemática, para que nós possamos então saber qual é a deficiência do ensino. A deficiência do ensino faz relação ao professor. Então, qual é a dificuldade do professor? Então, nós vamos corrigir o processo formativo desse professor. Qual é o déficit de aprendizagem do aluno? Você tem, então, em tempo, com essas avaliações, condições de corrigir através dos laboratórios de aprendizagem, através dos professores articuladores. Né? Então, essa remodelagem que precisa acontecer. A formação do professor e o olho na aprendizagem do aluno, para que você consiga, então, melhorar a qualidade. E aí, é bom que se diga que, no sistema ciclado, você tem, digamos assim, que se dedicar mais na sua formação. Você tem que se dedicar mais ao aluno. E o aluno, o professor, o unidocente ali dos primeiros anos do ensino fundamental, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto ano do ensino fundamental, ele precisa se falar, tem que ser um trabalho coletivo. Então, os 3 primeiros anos, no primeiro ciclo, o Permínio é professor do primeiro ano, o Paulo é professor do segundo ano, o José do terceiro ano. Eles precisam se falar. O aluno vai ser promovido do primeiro e do segundo ano sob critérios, mas o Paulo, que receberá o aluno do Permínio, terá uma relação direta com o Permínio. E eles vão conhecer juntos essa deficiência de aprendizagem e vão apontar o caminho. Está inteirado sobre isso. É um trabalho coletivo, é um trabalho da escola, de todos os profissionais daquela escola. Então o conceito
que estava aí era um conceito... O senhor é a favor ou contra um ou outro? Por exemplo, ciclado, o senhor é a favor ou contra seriado? O senhor é a favor ou contra? Qual dos dois é melhor na sua avaliação? Na minha avaliação, hoje o sistema ciclado, no formato que nós estamos levando, e diga-se de passagem que ele não é definitivo, porque é uma discussão permanente, na minha opinião, o sistema ciclado. Imagine você por um problema que não seja do aluno, aquele aluno com 6 anos no ensino fundamental, você o retém, você o reprova e o mantém no primeiro ano. Você acha justo se o problema não é com ele, se o problema é com a escola, se o problema é no ensino? Então é isso que o que eu não acho justo é um aluno de 14 anos que mora na zona rural, por exemplo, nunca teve acesso ao ensino decente, na educação decente na sua escola, venha ser matriculado e aí pela idade dele vai ser matriculado 14 anos, proporcionalmente vai pegar o quê? Vai pegar terceiro, nono ano, imagina, nono ano nunca passou pelas bases da escola. Isso para mim que não é justo. Não é justo, você tem toda a razão. É isso que nós vamos... Aí que está talvez a falha, não sei se o senhor concorda com isso, do ensino ciclado. Mas isso é uma outra coisa. Isso é a enturmação, é o aluno na idade certa, na série certa. Essa é uma situação. A outra situação é o sistema de ensino. Então você tem que trabalhar as duas situações. Se você vai matricular Mas as duas situações não tem que ser trabalhadas de forma tem que ser trabalhada de forma paralela, e esse aluno com 14 anos que for matriculado ao nono ano terá que ter um tratamento diferenciado, lógico, isso nós faremos.